Então é isso, gente. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre marketing hoje e como ele se moldou, né, ao longo do tempo. O Gabriel trouxe um pouquinho já da questão do que o texto trazia. Como está todo mundo tendo acesso ao marketing, como é que vai ficar mais para frente. E aí, Gabriel, a gente vai ver um pouquinho dessas respostas ao longo da apresentação aí também. Beleza. Bom, gente, primeiro a gente tem que entender o que é marketing, né? O que vocês entendem por marketing, assim? Quando a gente fala de marketing, a gente pensa logo na questão de vendas, né? Em como que a capacidade de vendas. E foi por isso que começou a questão do marketing, da necessidade de fazer as vendas serem um pouco mais persuasivas, né? Porque no início do marketing, o perfil de compra do consumidor era diferente, né? Então é muito importante a gente ter essa definição. O que é marketing? Marketing são técnicas de vendas, mas isso não quer dizer que ele esteja focado só nas vendas. Na verdade, hoje em dia, para você conseguir vender, você tem que pensar muito no que você está oferecendo, como você está oferecendo, para quem está oferecendo, na verdade. Aí eu trouxe uma definição de marketing que a gente tem aí. É um conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. Então a gente vê um conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. A gente tem que entender que essa definição é algo que foi elaborado, que é apresentado nos dias de hoje, certo? Então, é uma definição que já passou por diversas mudanças até chegar nessa questão de falar em valor para o cliente. Mas isso não foi sempre assim, isso é uma definição que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala em conjunto de instituições, é porque o marketing ele não funciona sozinho. Para você executar estratégias de marketing de forma eficiente, precisam de várias empresas, várias pessoas, vários profissionais envolvidos para conseguir alcançar o objetivo final, né? Então vamos dar uma passeada aí e ver como que a gente chegou nessa definição que hoje é usada, certo? A gente tem que entender primeiro que o marketing sempre teve o seu foco em vendas, mas ele precisou mudar suas formas conforme a sociedade se transformava. A gente viu nas aulas anteriores de comunicação, de publicidade, que ao longo dos anos, ao longo da nossa história, muita coisa mudou em relação ao comportamento, em relação ao modo de vida, em relação ao acesso que a gente tem às informações, né? Então, assim como a publicidade ela foi se moldando com a criação dos meios de comunicação, o marketing também precisou se moldar, né? A publicidade ela se moldou em relação ao comportamento humano. O marketing também. O marketing teve que se moldar conforme a evolução, conforme as mudanças que as pessoas, as ferramentas iam mostrando, né? E aí, como é que a gente pode medir a evolução do marketing? A gente pode pegar isso de uma forma prática, uma forma que fique palpável para a gente, se a gente for medir isso pelos esforços que eram necessários para persuadir as pessoas, né? Se a gente for pensar como era antigamente, galera, como que as coisas funcionavam, a gente tem que entender que lá na antiguidade clássica, a gente não tinha acesso a informações e muitas vezes não tinha acesso aos produtos em si, né? Na antiguidade clássica, o produto oferecido era sempre uma novidade. Ou seja, era tudo muito escasso. Imagina, por que existia as navegações, né? Porque, de repente, o que se oferecia na Europa, em outras regiões do mundo,
eram oferecidas outras coisas. E para você conseguir o que era oferecido em outras regiões do mundo, era muito difícil. Então vamos supor que um navegador fosse, como muitas vezes foram atrás das Índias, né? Buscar especiarias e tal. E quando voltava que trazia, aquilo era muito novidade. E vice-versa. Foi passando o tempo, quando se levava as coisas da Europa para outras regiões do mundo, era tudo novidade. E aí, quando acaba que as pessoas tinham acesso àquilo e ficavam com vontade de ter mais e não tinha de imediato nas mãos. Então, quando alguém chegava e oferecia, existia uma grande procura para pouca oferta, né? Então, o trabalho do marketing, digamos assim, era facilitado por isso. Por quê? Era uma grande procura para pouca oferta. Então, o esforço para persuadir aquelas pessoas era muito pequeno ou quase não tinha, na verdade. E aí passaram-se os anos e veio a Revolução Industrial, né? Passaram muitos anos, aliás. Mas aí é uma segunda etapa do marketing. O que transformou, o que precisou ser estudado do marketing para ser transformado? Com a Revolução Industrial, a gente tinha um foco muito maior no produto. E por quê? Na Revolução Industrial a gente aumentou o poder de produção, né? Era um processo de larga escala. A gente conseguia produzir muito mais. Então a gente conseguia ter uma maior oferta e, consequentemente, buscar mais vendas, né? Em resumo, como é que funcionava? As técnicas de marketing eram resumidas a quê? A diminuir custos para vender mais. Ou seja, o marketing, como ele é focado na venda, ele sempre visa o lucro. Então, a operação lá era o seguinte, era tentar trabalhar internamente para o custo daquilo que era produzido ser cada vez menores, para aquilo que era vendido ser mais barato e, velho, toma-lhe pau nas vendas, né? O foco era esse, era vender mais. Era uma época que como a procura ainda era muito grande, a oferta baixa, então o que eles buscavam? Eles tentavam produzir em larga escala para conseguir atender aquela demanda, aquela procura, né? E aí tem essa frase célebre do Henry Ford, que é: qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Porque, gente, nessa época a tinta preta era mais barata. E você fazer carros de cores diferentes tirava da linha de produção e deixava aquilo mais caro. A gente tem que ter em mente que o lance era produzir em larga escala para vender mais. E tanto que essa época foi conhecida como Fordismo, né? Que foi essa produção em larga escala para conseguir vender as coisas. E aí é massa a gente ficar pensando como foi a evolução da marca Ford, né, galera? Tipo, nessa época, olha só, ele não estava preocupado tanto em personalizar os carros para as pessoas. Existia uma necessidade, poucas pessoas vendendo carro, então ele queria, na verdade, botar o máximo de carros possíveis na rua para conseguir atender a demanda, né? E se a gente for pensar hoje como é, o tanto de modelos que a Ford tem, né? Para atender o cara do campo, para atender o cara que gosta do modelo mais esporte, para atender a dona de casa, enfim, para atender as diversas peculiaridades que a gente tem na sociedade. Se existisse, se a Ford se mantivesse com esse posicionamento de marca até hoje, estariam lascados, né? Não teriam mais espaço. E por quê? Porque o marketing foi se transformando com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo, não é isso? E aí a gente pode resumir essa fase do marketing muito nisso, que a demanda era sempre maior que a oferta, né? Ou seja, existiam muito mais pessoas procurando do que gente oferecendo. Então era muito fácil vender. E aí, novamente, galera, tipo, qual era o esforço do marketing? O mínimo possível. Ele estava mais preocupado internamente, ele estava focado no produto, né? Em como deixar aquele produto mais rentável para a empresa. Só que aí, gente, veio o pós-guerra. A gente tem que lembrar que na guerra, e aqui a gente falando de Segunda Guerra Mundial, aí tem a questão que a Primeira Guerra Mundial já deixou muitos países em situação precária.
e veio a Segunda Guerra Mundial e deixou a coisa ainda mais complicada. O que, que aconteceu na guerra? As pessoas, os insumos acabaram diminuindo muito, né? E aí o que, que acontecia? A galera comprava muito para estocar, né? E fora que a guerra, a Segunda Guerra, ela trouxe algumas coisas positivas, como tecnologia. No tempo da Segunda Guerra se desenvolveu inúmeras tecnologias que até então eram em benefício da própria guerra, para combater o inimigo e tal, mas que várias dessas tecnologias que eram usadas em guerra acabou se utilizando posteriormente. E veio a paz, né, digamos assim, as coisas começaram a ficar mais tranquilas, e aí as coisas começaram a se desenvolver, né? E aí já se existia modelos que deram certos e começaram a ser copiados, né? E com isso, gente, começou a nascer a concorrência. A gente tem que pensar que quando uma fórmula dá certo, os outros vão copiar, até querer fazer melhor. Isso é muito do modelo japonês de produção, né, galera? Tipo, muita gente diz que japonês não faz nada, ele só melhora o que os outros fazem. E é bem isso, o Japão ele conseguiu se destacar no setor industrial por pegar coisas que já estavam prontas e melhorar, né? Aí com isso, gente, o que, que aconteceu? Aconteceu de ter o crescimento da concorrência, né? E a partir do momento que a concorrência cresceu, as pessoas, as marcas, as empresas, as indústrias precisaram fazer esforços para se evidenciar no mercado, né? Porque quem aparecia mais, quem oferecia mais, quem se destacava mais, acabava vendendo mais. E quem não fazia isso, quem não tinha nenhum esforço de comunicação, quem não se preocupava com isso, acabava perdendo espaço no mercado. É isso? Acabava ficando sem evidência e podia até quebrar. E o que, que aconteceu? A publicidade, aí a partir de então, nesse momento, a publicidade começou a ganhar destaque, né? Como as marcas precisavam se evidenciar, elas começaram a usar a publicidade para isso. Aí por meio de outdoor, jornais, revistas, rádio. E aí a gente lembrando um pouquinho daquilo que a gente conversou sobre o desenvolvimento da publicidade, a gente vai lembrar que tipo os jornais teve sua época de destaque, o rádio, a televisão, enfim. A televisão foi o grande ápice assim para a indústria publicitária, né? Que a veiculação era mais cara, foi a época que a publicidade realmente conseguiu ganhar mais relevância. Então, a maneira que o marketing trabalhava para evidenciar as marcas era por meio dessas mídias de massa, né? Então, que eram basicamente isso aí, os outdoors, jornais, revistas, rádio, televisão. E aí o marketing se utilizava muito do fator de massa para vender. E ainda assim, eles estavam focados no produto. O que, que eles faziam? Eles evidenciavam as qualidades dos produtos, às vezes o preço em relação à concorrência, mas ainda assim o marketing era focado nos produtos. E aí a gente vai para a década de 60, que aí já começa a se ter mais técnicas de marketing, né? Se antes da década de 60 até na década de 50, a gente tinha que se preocupar em ter muita demanda para ofertar, ou seja, a gente ter o que vender, a partir daqui a gente já pensava o que e como vender, né? Ou seja, a gente tinha que já começava a se preocupar com o que as pessoas queriam e como a gente podia oferecer isso para as pessoas de uma maneira diferente. Se quiser fazer pergunta, só mandar aí, viu, galera, no chat. Nos anos 60, a gente começa a ver as grandes empresas multinacionais, como Nestlé, Jesse Lever, Gillette, enfim, a se organizar nas suas áreas comerciais em função do marketing e não das vendas. Ou seja, ela não estava focada só em vender, ela queria organizar o processo do interno para ver a necessidade das pessoas e conseguir oferecer.
A gente pode tirar como exemplo a Coca-Cola, gente. A Coca-Cola antigamente ela era vendida numa única embalagem, que era as garrafas de 1 litro e tal. As outras embalagens de outros tamanhos, com outras quantidades, elas foram nascendo de acordo com a necessidade das pessoas, né? Tipo, por que fizeram a Coca de 1 litro, por exemplo, ou de 2 litros? A de 2 litros foi feita quando se percebeu que grandes famílias consumiam aquilo, então você economizava em embalagem e conseguia vender mais para aquelas pessoas. E aí a de 600 ml, por exemplo, porque pessoas solteiras compravam aquela Coca de 2 litros e acabava ficando sem gás na geladeira. Então elas queriam uma solução mais viável para elas. Tem um exemplo massa que era do sabão em pó, gente. Antigamente sabão em pó só se vendia em caixa de papelão. E aí começou-se a observar que um nicho dos clientes acabava perdendo muito sabão em pó porque eram aquelas pessoas que lavavam a roupa na beira do açude, na beira do rio. Aí o que acontecia? Colocava aquela caixa de papelão, a caixa se desmanchava e se perdia o produto, né? E foi quando eles se tocaram e fizeram aquela embalagem de plástico que a gente vê vendendo hoje. Vocês podem ver que geralmente essas embalagens de plástico é um sabão um pouco mais barato, uma segunda linha, que é justamente para atender essa classe mais pobre que lava a roupa na beira do rio, ou até as lavadeiras, que às vezes é no tanque, enfim, para atender essa necessidade aí. E isso, gente, essa adaptação dos produtos parte muito da observação do marketing aí, né? Teve 2 passos bacana que foi a evolução da teoria, né? Alguns teóricos começaram a se aprofundar nos estudos. Foi nos anos 60 que o professor Theodore Levitt publicou a revista Harvard Business, né? E também na década que Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, lançou sua primeira edição do seu livro Administração de Marketing. Teve até um dos grupos, eu não lembro se é no período de vocês da manhã ou da noite, que fez um trabalho sobre Philip Kotler que ficou muito bacana. Por quê? Estudar marketing é muito atrelado a estudar o trabalho de Kotler, né? Aí vamos para os anos 70. Aí nos anos 70 o marketing começou a deixar de ser uma opção para se tornar sobrevivência, ou seja, ou fazia marketing e conseguia formas eficientes de conseguir comunicar e levar o produto para os clientes, ou morria, ou acabava que não conseguia se manter no mercado. Então ele passa a ser uma estratégia essencial não só para empresas, como também para governos, organizações e até entidades religiosas. Começa a se observar o marketing não mais como uma ferramenta só de vendas, né, gente? Mas como uma ferramenta de consolidação de imagem de marca. E aí a gente vê os governos, enfim, todo mundo que tinha que ter uma relação com as pessoas, uma relação com o público, precisava se utilizar de ferramentas de marketing. E aí é onde surgem as primeiras definições do que é público-alvo e as primeiras segmentações de mercado. Ou seja, as pessoas começam a entender que para você conseguir consolidar uma marca, vender alguma coisa, ela precisa entender o público-alvo e segmentá-los. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, existem nichos de público, de target diferente, e aí eles começaram a fazer essa segmentação também para vender os produtos. E aí vem nos anos 80, que aí é inaugurada a era da informação, né, gente? Com mais anunciantes, mais pessoas com acesso à publicidade, desenvolvimento de novas tecnologias para a comunicação. A gente tem que pensar aí que nos anos 80 as pessoas acabaram ficando mais interligadas, né? Ainda não com a internet, tá, gente? A internet vem nos anos 90. Mas nos anos 80 o acesso à televisão, ao rádio, ao jornal ficou mais facilitado.
Porque se a gente pensar que antes a TV era uma coisa de rico e tal, agora começava a se ficar um pouquinho mais acessível. As pessoas tinham mais acesso a jornal, revista, enfim. Tinha acesso a mais conteúdo. Ou seja, as pessoas começaram a ficar mais críticas com relação à publicidade. Como elas eram impactadas por muito mais publicidade, aí elas começaram a ficar mais de saco cheio disso aí e começaram a entender que muitas vezes aquela comunicação de massa que vinha era pura e unicamente para te convencer a comprar alguma coisa. E, velho, ninguém gosta de ficar querendo ser convencido, de ficar para comprar alguma coisa, né? E teve em relação aos produtos, aos serviços, as pessoas também ficaram mais exigentes. Por quê? Elas viam TV, escutavam rádio, liam jornal e viam que, pô, aquele produto ou serviço que elas queriam era ofertado por milhares de marcas, né? Então elas começaram a ver que podiam escolher, né? Que não tinha só uma marca de camiseta, por exemplo. Ela tinha diversas opções. E ela podia ver qual que se adequava ao seu perfil, em termos de preço, de qualidade. Então, se ela pagava mais, ela queria receber mais, né? Elas foram ficando mais exigentes. A gente foi vendo que não precisava se contentar com o pouco. A gente podia ter mais, porque mais pessoas estavam oferecendo. E o que acontecia com a concorrência aparecendo, ou a gente se diferenciava pela qualidade ou pelo preço. E aí as pessoas foram percebendo que tinham opções, né? E aí chega os anos 90, galera, e com os anos 90 é o boom da internet, o começo do mundo globalizado, né? Poucas pessoas ainda tinham internet nos anos 90, né? Se a gente for pensar em nível Brasil, era uma coisa muito cara ainda, pouco acessível. Mas o que a internet possibilitou? Ela possibilitou que as pessoas parassem um pouco de ver as barreiras geográficas, né, galera? Já era possível a gente ter informações do mundo inteiro. As informações chegavam muito mais rápidas. Os meios de comunicação traziam a informação de uma maneira mais rápida. E o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a valorizar mais o coletivo. Parou de ficar olhando. Não que parou, mas mudou a perspectiva de pensar que só existe aquele mundo, né? Que existe um algo a mais, que existe outras necessidades, outras visões, enfim. E começou a pensar mais no coletivo e não só no individual. E aí, como as pessoas começaram a observar isso, o que elas procuravam nas marcas? Elas começavam a buscar valores que as marcas tivessem. Já não bastava atributo de qualidade e preço. Elas queriam se identificar com os valores daquela marca. Por exemplo, nessa época começou -se a se despertar o valor de sustentabilidade, de cuidar do meio ambiente, de cuidar do planeta, que era uma preocupação do mundo inteiro. Não era uma preocupação de uma cidade, de um estado, do país, era do mundo. Então as pessoas procuravam marcas que também tivessem preocupadas com isso, né? E como o acesso à informação estava cada vez mais facilitado, o formato de tradicional de publicidade começou a sofrer um baque também, né? Ele foi sendo visto como menos eficiente. Foi nos anos 90 que o que se destacava em publicidade eram as grandes ideias. Por quê? Já estava se tendo uma onda na busca de se diferenciar ainda mais. Mais do que nunca, não bastava informar na sua comunicação, tinha que ter coisas realmente diferenciadas para chamar a atenção do público. Mais do que nunca, a TV, o rádio e o jornal estavam acessíveis e as pessoas recebiam uma quantidade enorme de publicidade. Então, quem colocasse no ar mais do mesmo, acabava se prejudicando muito, né? E aí chega os anos 2000, né, galera? E aí, os anos 2000 marca a chegada das redes sociais, a consolidação das redes sociais. Foi nessa década que nasceu o Facebook. Antes a gente já tinha tido Orkut, Twitter, enfim, já tinham outras redes sociais. E junto com isso foi o tempo de popularizar a telefonia celular,
houve a democratização da internet em larga escala, a multiplicação dos e-commerces e o amadurecimento da World Wide Web, que é a rede mundial de computadores, né? Ou seja, começou a se ter a internet como a grande febre. E aí a gente pensar nas agências de publicidade, os investimentos ainda eram, em sua grande, a grande fatia ainda era em publicidade offline. A internet ainda era um grande mistério dentro das agências de publicidade, ainda não se tinha noção como que isso ia funcionar. Até porque a publicidade sempre teve a maior parte da sua renda vinda das comissões, né? Dos meios, as comissões de TV, de rádio, de jornal. E na internet não se tinha um formato para isso, né, galera? O que acontecia? Quem eram profissionais que tinham uma visão além da publicidade, que tentavam entender o marketing digital e começou a avançar em fazer investimentos nessa área. Tanto que quem abriu os olhos aí no começo dos anos 2000 para isso, hoje em dia está muito bem, né? Porque saiu na frente em relação ao marketing digital. E aí a gente vai para os anos 2000, que aí já está muito dentro da realidade da gente. A internet mais consolidada do que nunca. Mas é bom ressaltar, galera, que, por exemplo, aqui na Paraíba, em 2010, ainda não existia agência especializada em marketing digital, certo? As agências ainda eram focadas muito na questão da publicidade off. Era um mundo desconhecido ainda, a questão da internet. Começava-se algumas agências a despertar para isso, mas ainda eram muito pouco. Eu acho que aí a coisa começa a mudar 2 ou 3 anos depois, 2012, 2013, que é quando o sapato aperta e realmente as agências que não conseguiam colocar o setor do online dentro das agências não conseguiam sobreviver. Por quê? Os clientes começaram a ver que existiam alternativas de investimento que muitas vezes eram mais viáveis do que a própria mídia de massa, a própria mídia off, e foram atrás de saber mais sobre isso. E aí, com a chegada do marketing digital, do ambiente online desses investimentos, começou-se a mudar a forma de fazer publicidade. Se antes os anúncios chegavam até o consumidor, agora as marcas precisavam ser parte das pessoas, né, galera? Deixou de ser aquela única mensagem sendo jogada de forma que tinha-se a certeza que todo mundo ia assistir, para mensagens mais direcionadas. Por quê? Porque as pessoas estavam com acesso a tudo por meio dos smartphones, né, dos telefones. Tipo, a televisão, o rádio, o jornal já não era a única fonte de entretenimento. Existiam outras fontes de informação, outras formas de se divertir. E com o celular, com a internet, a gente pode escolher o que vai consumir. E a gente escolhendo o que vai consumir, a publicidade ela precisava ser muito mais estratégica para atender o target, para chegar no target, né? O que aconteceu? As pessoas tinham em mão um universo de opções. Ela podia comparar preço, qualidade entre marcas, as marcas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no Reclame, né? Reclame Aqui, que é uma ferramenta onde todo mundo pode ir lá fazer as reclamações de um produto e, pô, se um cliente vai lá e faz uma reclamação e não tem um feedback, aquilo acaba sujando a marca, né? Então o trabalho das marcas com a presença digital ficou muito mais árduo, dificultou, né? E em tempos que a gente tem que pensar que a internet ainda hoje é muito nova, existem muitas possibilidades na internet que a gente não conhece ainda. Se a gente for comparar com a história da comunicação, da publicidade, do marketing, que demoraram décadas e décadas para evoluir, e a gente pensar que a internet só começou a surgir nos anos 90, então, velho, a gente vê que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem muita coisa aí para aparecer que a gente não tem noção do que pode ser. Então, é algo novo, tem muita coisa para surgir.
e cada vez com isso mais nas mãos das pessoas, elas podendo escolher. Então as marcas elas precisam se concentrar em fazer mais pelas pessoas, entender mais as pessoas, em ir ao encontro do que as pessoas precisam, escutar e dialogar, não é isso? Então, o que muito dos esforços de marketing precisaram fazer dentro das marcas? Foi preciso horizontalizar o relacionamento. Se antes a gente só falava, a gente precisou abrir diálogo com as pessoas, né? Já não bastava mais oferecer um produto de qualidade, já não basta, né, mais oferecer um produto de qualidade. É preciso que a gente crie elos emocionais com os clientes. Só é possível ter uma marca forte hoje se existe um relacionamento. A gente viu muito isso, gente, agora, né? Com a crise do coronavírus. Como as marcas acabaram tendo que mudar o tom de comunicação. Ninguém mais está vendendo nada agora, né? Eles até mudaram as logos deles, tipo, não sei, pra daquelas coisinhas de aperto de mão que nem do Mercado Livre, daí agora é o aperto com o cotovelo, aquelas coisas do tipo. Exatamente, Gabriel. Tipo, elas tiveram que adaptar suas formas de comunicação para não ser agressivo com o público. Porque imagina, tá todo mundo recluso, todo mundo passando por dificuldade e tal. E aí vem alguém falando em vendas, em prosperidade. Porra, ninguém quer saber disso agora não, velho. Tá todo mundo pensando no básico, em sobreviver, em ter uma renda mensal, em ter o básico, em ter comida, em ter saúde, enfim. Então ninguém quer comprar. E aí o que a marca tem que fazer? Ela tem que olhar para dentro e falar, pô, como é que eu posso me relacionar com as pessoas? Olha só como a palavrinha mudou. O marketing falando não em vendas, mas em relação, em relacionamento, né, galera? Tipo, as marcas precisam se relacionar para as pessoas porque quando isso passar, o relacionamento está fortalecido, né? As pessoas vão continuar tendo aquele produto, a imagem daquela marca de uma forma positiva. E aí sim, depois que isso tudo passar, de repente as marcas podem estar se aproveitando, digamos assim, disso que ele consolidou-se num período de crise, né? Eu estava lendo um artigo recentemente e disse que o Carrefour teve que contratar milhares de profissionais para atender a demanda, né? E enquanto outros, o Magazine Luiza, por exemplo, ele teve que demitir várias pessoas. É tudo reflexo do que está acontecendo, mas de uma forma ou de outra elas precisam se adaptar, as marcas precisam se adaptar a esse contexto, né? E muito relacionado a essa nova forma de se fazer marketing, não é isso? Que é muito mais aos elos emocionais, ao relacionamento, do que focado em venda, né, gente? Então, como é que está hoje, né? Aí eu levantei uns pontos de como a gente está hoje. Hoje a gente está focado no desejo dos consumidores. Quem trabalha com marketing precisa proporcionar experiências. Em vez de empurrar produtos e serviços para o consumidor, a gente tem que fazer com que o cliente chegue até o produto, até o serviço, né? A gente tem que... a questão do inbound marketing, por exemplo, que é a gente proporcionar conteúdo gratuito para as pessoas, para elas sentirem valor no que a gente está fazendo e procurar o teu serviço. Então hoje a gente gera muito mais valor para pessoas, para atraí-las, para elas terem interesse pelo que a gente está fazendo. E as grandes mídias tradicionais estão perdendo espaço, né, gente? Para a internet, com as suas redes sociais, e-mails, blogs, websites, buscadores. Por quê? Tá muito claro que as pessoas estão consumindo muito menos as mídias de massa, digamos assim, as mídias tradicionais, como TV, rádio. Ou se a gente for comparar o tempo que a gente passa no celular com o tempo que a gente passa assistindo uma TV, poxa vida. Então, as chances de uma marca se relacionar com uma pessoa hoje são muito maiores nas redes sociais, né? Tem muita gente que, por exemplo, sobre o e-mail, que, poxa vida, parece que o e-mail está ultrapassado até. Mas a taxa de abertura de e-mails ainda é algo que grandes players do marketing digital buscam
para transformar em vendas. Muita gente ainda vive e gera milhões de reais através do e-mail, através da venda de infoprodutos, de serviços por e-mail, né? E a questão dos blogs, websites, buscadores, que tipo, quando você precisa de alguma coisa hoje, você vai no Google e procura. Então, quem estiver fazendo um trabalho de SEO, que tiver em evidência com isso, com o conteúdo que está proporcionando, tem mais chances de ser achado, de ser encontrado. Não é isso, gente? E isso faz toda a diferença para quem está querendo evidenciar sua marca. Então, em resumo, gente, a gente tem essas 4 eras aí, né? A primeira foi a era da produção, voltada para a produção em massa. A segunda era da informação, voltada para os consumidores. A terceira era dos valores, com foco no ser humano e em sustentabilidade. E por último, a era da revolução digital, né, que traz a importância de encantar os clientes no lugar de simplesmente superar as expectativas. Nessa quarta era, a gente tem um relacionamento, a gente precisa realmente estar envolvido emocionalmente com o cliente, né? É um trabalho muito mais árduo, né, gente? É tipo, você tem que realmente ter em mente as questões de comportamento humano, de psicologia, para conseguir atender de forma eficiente o seu target. E é isso, gente. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Professor, eu queria saber se os slides vão estar disponíveis no Aluno Online. Eu estou gravando essa apresentação, Vitão, e vou disponibilizar o link para vocês. Dessa vez vai dar certo. Mas caso dê alguma zica, pode deixar que eu coloco os slides lá para vocês. Sem problema. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá bom. Ó, esse aqui é o exercício que eu quero que vocês façam. É o seguinte, vocês vão escolher uma marca da preferência de vocês. Aí vocês vão exemplificar em tópicos como que funcionaria o trabalho de marketing dessa marca em cada uma das eras que a gente viu anteriormente, certo? Em cada uma dessas eras. Como é que essa marca ia se comportar na era da produção? Como é que essa marca ia se comportar na era da informação? Como é que essa marca ia se comportar na era de valores? E como é que essa marca se comporta hoje, na era da revolução digital? Aí vocês vão topificar, fazer esse trabalho e me enviar por e-mail, tá bom? Deu para entender? Beleza. E é para entregar até que horas ou quando, professor? Entrega até a próxima aula, tá bom? Tá certo. Aí beleza. Eu já vou deixar registrado aqui com vocês que a minha intenção é a seguinte. Cada aula que a gente tiver, eu vou passar um exercício, certo? E aí vão se somando pontos para quando a gente chegar lá no final do semestre, não ter uma tuia de trabalho acumulado para vocês fazerem, tá bom? E aí vai facilitando. Então é muito importante que em toda aula vocês participem, procurem fazer os exercícios, que é a somatória desses exercícios é que vai valer a nota de vocês, tá bom? E quem não deixar acumular vai ficar tranquilo, porque vão ser exercícios simples aí, para a gente ir fazendo semanalmente sem ter tanta dor de cabeça. Tá joia? Professor? Opa! Num caso, é para a gente escolher a marca e topificar com o nosso ponto de vista em cada uma das eras, é isso? Exatamente. Você vai pegar ou no uma ponto marca... de vista da empresa, é no nosso. Não, você tem que ter uma visão crítica, né? Pega toda essa explicação que eu falei, por exemplo, como é que era no começo, vamos lá, na Antiguidade Clássica. Aí vamos pegar o exemplo de uma marca como a Natura. Imagine que a Natura existia na Antiguidade Clássica. O que a gente precisaria fazer para vender a Natura na Antiguidade Clássica? A gente é o gestor de marketing da Natura na Antiguidade Clássica. Que tipo de ação que a gente tinha que fazer? Pô, na verdade, a gente tinha que levar para onde estivesse procurando, né? Porque lembra que eu falei lá na questão da Antiguidade Clássica, a procura era muito maior que a oferta, então bastava a gente levar o produto que a gente ia conseguir vender.
E aí, em relação a cada era, vocês vão fazendo esse ponto de vista da marca. Você, como gestor de marketing, o que você precisaria fazer, sugerir de ações para ter um trabalho estratégico e eficiente para a marca. Ok. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Professor, só para confirmar, é para mandar no e-mail, né? Isso, é para mandar no meu e-mail. Certo. Obrigada. Nada. Aí o professor, o senhor vai disponibilizar no WhatsApp, né? O vídeo, na videoaula? Isso, eu vou assim que acabar aqui, eu vou baixá-lo, vou ver se eu consigo colocar no YouTube, porque fica mais fácil para vocês terem acesso. Tranquilo, beleza. Mais alguma dúvida, galera? A marca que a gente precisa escolher seria necessariamente uma que dê